Bom, pessoal, agora a nossa segunda aula de hoje, nós faremos uma aulinha de história, tá? E nós vamos dar continuidade aqui nesse conteúdo da página 26. Nós vamos começar a trabalhar agora o surgimento das primeiras cidades. Nós trabalhamos bastante sobre nossos antepassados, como era a vida nas cavernas, os nômades, quando eles começaram a produzir e a plantar o seu alimento, né? Porque eles começaram a se fixar no local. Vocês se lembram disso? A criar os seus animais para o sustento do grupo. Então a gente vai dar uma relembrada nisso novamente para poder começar aqui o novo conteúdo, tá? Então eu vou fazer a leitura com vocês, tá bom? Então vocês vão ver que muito do que vai ser dito aqui nós já trabalhamos. É que na verdade nós já estamos fazendo o fechamento, né, da matéria de história, tá? Então nós estamos assim fazendo uma fixação do conteúdo mesmo que nós já trabalhamos, tá bem? Então vamos lá. Página 26. Vou fazer a leitura para vocês, tá? Você provavelmente mora em uma cidade rodeado de muitas casas, prédios, lojas, escolas, hospitais, avenidas, praças, parques, shopping centers, carros, etc. E muitas coisas mudaram ao longo do tempo. Então vamos conhecer como ocorreu a formação dos vários povos em seus espaços geográficos. Vamos lá, título aqui do nosso tema de hoje: Surgimento das primeiras cidades. Tá bem determinado aqui, ó, bem destacado, recordando, tá? É um conteúdo que nós já trabalhamos, como eu já falei. Da aldeia à cidade. Durante a maior parte da pré-história, as populações eram nômades, isto é, mudavam constantemente de uma região para outra em busca de condições favoráveis para sobreviver. Já trabalhamos bastante isso, já foi até conteúdo de prova, certo? As mudanças eram frequentes e apenas os bens necessários eram transportados. Mas no período neolítico começou um processo de sedentarização, ou seja, a fixação do homem em um território. Agora a gente vai falar o que ocasionou essa fixação de um povo num território. A agricultura, a domesticação dos animais e as técnicas de controle do meio ambiente permitiram ao homem permanecer no mesmo lugar por mais tempo. A ocupação mais duradoura permitiu uma nova forma de organização da sociedade e do espaço. Iniciou-se a urbanização, ou seja, o surgimento das cidades. Lembra que eu falei para vocês, né? Os nossos antepassados viviam nas cavernas e o que acontecia? Chegava uma hora que não tinham mais o que caçar, nem o que extrair, não é? E aí eles passaram a mudar de lugar, não é? Viraram o que? Povos em outros lugares. Eram nômades, né? Quando acabava ali aquela forma de extrair da natureza o seu sustento para sua sobrevivência, eles mudavam de lugar buscando uma outra forma de viver, onde tivesse um rio, onde tivesse uma floresta, animais para caça, não é verdade? Então depois, o que aconteceu? Eles passaram a se fixar no local, porque eles descobriram que próximo aos rios eles poderiam plantar, desenvolver as técnicas de agricultura, criação de animais. Então isso modificou toda essa parte, essa ocupação aqui que eles faziam antigamente. Então vamos agora para outra página, que é a página 27. Eu vou ler o que diz aqui no balãozinho do menino. Veja como isso se deu. As práticas da agricultura e da criação de animais fizeram surgir aos poucos os primeiros assentamentos permanentes. Contudo, esse foi um processo longo e lento e nem todos os grupos humanos viveram essa mudança ao mesmo tempo. Então tem um outro texto aqui, os espaços geográficos das primeiras civilizações. Então eu vou lendo, enquanto isso vocês observem esse mapa explicativo que tem aí, tá? Ó, as primeiras civilizações formaram-se a partir do desenvolvimento da agricultura, quando o homem passou a ter uma vida mais sedentária por volta de 4.000 anos antes de Cristo.
Nesse período, passaram a organizar suas primeiras aldeias e cidades que eram geralmente muradas e possuíam ruas, casas, construções públicas, templos e palácios. Com o passar do tempo, essas aldeias e cidades foram sofrendo modificações causadas pelos próprios homens e por agentes naturais. Pesquisas arqueológicas indicam que as primeiras cidades ficavam às margens de rios, onde grupos humanos fixaram-se e deram origem a aldeias. Por exemplo, a Mesopotâmia, que se formou ao longo dos rios Tigre e Eufrates, o Egito, próximo ao rio Nilo, a Índia do rio Indo e a China do rio Amarelo. Então isso tem tudo aquilo que eu falei para vocês, tem tudo a ver com o que eu falei para vocês. Buscaram esses locais próximos aos rios para eles poderem se fixar e ali plantarem seus alimentos, certo? As primeiras civilizações tiveram início no Oriente Médio. Tempos depois foram se desenvolvendo outras que, sem contar com o poder fertilizante dos grandes rios, ganharam características diversas. Observe esse mapa aí, tá? Esse em destaque tem a legenda, que é a parte que quer dizer que representa aqui o Oriente Médio. Então aqui, vamos conhecer a história das primeiras civilizações e seus espaços geográficos. Então, os povos do Oriente Médio. Observem aí essa parte do mapa representativo aí, tá? A região do Oriente Médio, local onde se encontram os rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão, ficou conhecida como crescente fértil. Por quê? Muito se plantava ali, né? E a agricultura dava certo, porque eles usavam a água do rio para irrigar as suas plantações, né? Esses rios, na época das cheias, transbordavam, tornando suas margens férteis e favorecendo a prática da agricultura. Foi ao longo deles que grupos humanos estabeleceram-se. Ainda hoje, as margens desses rios são aproveitadas para a prática da agricultura. Pesquisas indicam que a cidade mais antiga dessa região foi Jericó, com aproximadamente 10.000 anos. Era uma comunidade de agricultores cercada por muralhas de pedra. A cidade ainda está sendo explorada por meio dos trabalhos dos arqueólogos. Lembra que eu já expliquei que a função desses arqueólogos, né, procurar sinais, objetos que possam, através do estudo desses elementos, nos trazer conhecimentos da história dos nossos antepassados, dos povos que moravam ali e suas características, tá? Vocês têm duas figuras aí das ruínas da antiga cidade de Jericó, em Palestina, em Israel. Os agricultores dessa região puderam melhorar a produção agrícola, utilizando novas técnicas para o plantio, como a irrigação do solo, a adubagem, o uso do arado e de veículos com roda e tração animal, justamente para poder fazer a locomoção de tudo aquilo que eles plantavam, do que eles colhiam, tá? As novas técnicas contribuíram para a produção de excedentes de alimentos, não sendo mais necessário manter todas as pessoas na atividade de plantio. Assim, todas as atividades também se desenvolveram, como o artesanato, a construção, o comércio e outros trabalhos urbanos. Essa mudança favoreceu o crescimento populacional e a prática do comércio que anteriormente era feito por meio de trocas. Lembra que eu falei para vocês, já contei isso, que as pessoas tinham os seus produtos, né? Uns plantavam, outros confeccionavam objetos, outros trabalhavam, lembra que eu expliquei sobre a cerâmica? E antigamente tudo era a base de troca. Eu tinha um elemento que era do seu interesse, eu vendia minhas cerâmicas e você tinha a parte de alimentos. Então a gente trocava. Eu dava para você alguma coisa da minha cerâmica e você me dava alguma parte de uma alimentação que eu precisasse para o meu grupo, certo? A população começou então a ser dividida entre aqueles que produziam alimentos e aqueles que se especializavam em outras funções. Então aí outros conhecimentos foram aparecendo, o interesse, né, de ganhar mais espaço e de assim expandir tudo aquilo que existia naquele local. A divisão proporcionou o aparecimento das diferenças sociais entre ricos e pobres, o que pode ser comprovado através do trabalho dos arqueólogos que, em suas pesquisas,
identificaram diferentes tipos de moradias e de túmulos. Na verdade, isso já é antigo, né, pessoal? Sempre houve essa divisão, né? Os mais ricos, os mais pobres, aqueles que possuíam maior parte de terras, aqueles que não tinham terras, apenas eram trabalhadores. Uns ganhavam salário pelo que trabalhavam, outros não ganhavam nada. E assim surgiram as novas cidades, tá? Nós vamos falar um pouquinho de alguns povos agora, que eu vou comentar rapidamente aqui com vocês, tá? Bom, o primeiro povo é o povo da Mesopotâmia. Na região do Oriente Médio encontramos uma extensa planície entre os rios Tigre e Eufrates, chamada de Mesopotâmia. Vocês têm esse mapa aí, tá? Essa região aí toda verde em destaque. Próximo a ela localiza-se Jericó, a mais antiga cidade daqui do Oriente Médio. Na Mesopotâmia surgiram as primeiras cidades governadas por reis que, do mesmo modo que no Egito, controlavam-na e administravam-na, permitindo que seus habitantes pudessem explorar e aproveitar as margens dos rios para o plantio. Era sempre esse o interesse, sempre buscar meios de sobrevivência, de fazer as suas plantações, de garantir o alimento para o seu grupo, fazer umas trocas sobre diferentes alimentos mesmo que se cultivavam ali nas margens do rio. Sempre esse era o interesse, né? Alguma forma de buscar sobrevivência do grupo. A população dessas cidades acreditava que o rei havia sido enviado por deuses para governá-la e que por isso lhe deviam obediência. O rei dispunha de várias pessoas para auxiliá-lo, como os altos funcionários, governantes, militares e sacerdotes que também exerciam poder sobre a população. Então, desde aí já havia aquela hierarquia, né? Ali então tinha o rei, iam ali depois as camadas, né, principais. Nós vimos aqui os altos funcionários, que eram os governantes, os militares, as pessoas que tinham poder de aquisição, tá? Então vamos lá. Aqui, muito rapidamente foi ser comentado sobre a Mesopotâmia, mais para falar mesmo sobre a cidade de Jericó, tá? Que era a cidade mais antiga do Oriente Médio. E aqui também sobre a ocupação nas margens do rio para poder tirar dali o seu alimento para a sobrevivência. Ainda agora dos povos do Egito, eu quero que vocês vão observando essa imagem que vocês têm aqui ao lado, tá? A gente vai observando aqui a diferença delas, tá, pessoal? Eu vou dar uma comentada aqui com vocês, tá bom? Segundo os pesquisadores, a região às margens do rio Nilo começou a ser povoada há aproximadamente 10 mil anos por grupos seminômades, geralmente caçadores e coletores de alimentos. Já ensinei sobre isso. Vocês se lembram dos povos caçadores-coletores? Aqueles que já plantavam para sua sobrevivência. Antes não, só caçavam e viviam mudando de lugar em busca de meios de sobrevivência. Aqui não. Eles já se fixavam no lugar porque já sabiam plantar, já criavam seus animais para depois abatê-los e para a sobrevivência do grupo. Vamos lá. Esses grupos iniciaram o plantio do trigo e da cevada e a domesticação de porcos, bois, ovelhas, entre outros animais, o que levou à sedentarização da população. É aquilo que eu expliquei já de se fixar no local. Consequentemente, foram se formando aldeias e da reunião delas surgiram os nomos, que tinham um líder denominado nomarca, considerado rei, juiz e chefe militar, organização desses povos. Então ele era, bem dizer ali, o maioral, era ele quem determinava as regras do lugar, tá? Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos agruparam-se e formaram-se dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, com o objetivo de aproveitarem melhor as águas do rio Nilo para a agricultura. Já em 3.200 anos antes de Cristo, porque vai trabalhando, né, anteriormente, um dos governantes do Alto Egito, Menes, conquistou o Baixo Egito, unificando a região e administrou-a com a denominação de Faraó, considerado um deus pelos egípcios. Então, o que aconteceu? Um governante do Alto Egito conquistou a parte do Baixo Egito, fazendo ali tornar-se um povo só. Então aí já não havia mais essa divisão, né? E
com essa administração, com essa tarefa de ter unido, né, ali as duas partes do Egito, ele foi considerado um deus, certo? Chamado aí o faraó. Vocês têm aí, né, pessoal, essa parte aqui, olha, a apostila de vocês aí, eu quero que vocês observem, tá bem? Bom, vamos lá. No Egito Antigo, as terras eram propriedades do faraó e os camponeses tinham a obrigação de cultivá-la, além de pagarem impostos e prestarem serviços como construir palácios, templos, canais de irrigação, entre outros. Isso mostra que essa sociedade era bastante desigual. Então, vocês viram aqui, no Egito Antigo, quando ainda havia essa divisão, né? Eles tinham, os camponeses que viviam nessa parte, no Baixo Egito, eles só tinham a obrigação de plantar e cultivar, né? E além de tudo, eles pagavam impostos para poderem prestar esses serviços e assim construir os palácios, os templos, mas na verdade eles não tinham muito direito a isso não, era um trabalho mesmo. Virando a folha, nós vamos continuar estudando aqui, ó. O Egito, como Estado organizado, garantiu a prosperidade de ricos senhores de terras que viviam da exploração do trabalho dos camponeses, que eram os felás. Como resultado do trabalho dos camponeses, podemos admirar as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, localizadas na região de Gizé. A pirâmide de Quéops, lembraram da novela, né? A pirâmide de Quéops é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Aí vocês têm um mapinha aí onde o Egito está destacado aí em verdinho e aqui essa parte aqui, tá? Do Egito e onde tinham as pirâmides aqui, tá bem? E aqui as 3 figuras das pessoas que foram citadas acima, tá? Uma curiosidade aqui sobre o Egito, ó. A coroa era um dos principais símbolos do faraó. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca. Então, vamos lá. A coroa vermelha era usada no Baixo Egito. Então, até isso tinha essa modificação. No Alto Egito, a coroa era branca. No Baixo Egito, a coroa era vermelha. Quando o Egito passou a ser governado por um único soberano, que houve aquela unificação das duas partes do Egito que eu falei ali há pouco, o faraó, governado por um único soberano, o faraó, a coroa tornou-se dupla, vermelha e branca. Para quê? Para simbolizar a unificação desses dois reinos. Ao comandar suas tropas na guerra, o faraó usava a coroa azul. Então, vocês têm aí na apostila de vocês, ó, a foto aqui, tá? Aqui a coroa branca, utilizada no Alto Egito, aqui a vermelha no Baixo Egito, aqui a coroa dupla, branca e vermelha, e aqui somente quando ele utilizava aqui nas tropas, né, quando havia alguma guerra, ele usava azul, simbolizando os dois povos, certo? Na página 32, nós temos aqui uma pirâmide bem grande, bonita, e outra lá no fundo, ó. As pirâmides são os túmulos dos primeiros faraós. Os egípcios acreditavam numa vida após a morte parecida com a que tinham na terra, por isso eram enterrados com objetos e alimentos. No centro da pirâmide era construída uma câmara real, onde eram guardados o corpo do faraó e à sua volta seus móveis e seus tesouros, pois eles acreditavam que precisariam desses pertences na nova vida. Como não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o faraó delegava seus poderes a centenas de funcionários e sacerdotes. Essa parte aqui eu achei bem interessante, né? Então, quando um faraó, ele falecia, no caso, eles eram colocados aqui em sarcófagos nessas pirâmides e aqui dentro eram colocados objetos do agrado do faraó. Assim, não só objetos como cadeiras, tapetes, joias, pedras preciosas, mas também eram colocadas bandejas com alimentos que o faraó gostava mais de consumir. Então eram frutas, vinhos e pratos que eram feitos, tá? Então eu achei bastante interessante isso daqui, né? Então é isso daqui, na verdade, essas pirâmides parecem um templo, onde ali eram colocados em sarcófagos os seus faraós e tudo aquilo ali que ele gostava mais, né?
porque eles acreditavam que existia uma vida após a morte e que aí aquele faraó ia precisar de tudo aquilo que ele gostava ali em relação a objetos. Então isso daqui eu achei bem legal, bem interessante para vocês saberem, tá? Aí depois tem o balãozinho aqui com o menininho, ó. Quero dizer que quando uma cidade se formava, também surgia uma pessoa para a organizá-la e administrá-la? A cidade era, assim, o centro do poder? Nós vamos entrar num assunto que vai dar só uma pincelada aqui, que é o conceito de política e o surgimento do poder, porque mais lá pra frente a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre alguns povos, depois a gente vai trabalhar sobre os povos e o Estado, o território. Então aqui só uma pincelada aqui nesse assunto, ó. O conceito de política e o surgimento do poder. É possível afirmar que o surgimento do poder ligado a um líder está relacionado às necessidades encontradas diante das atividades econômicas e sociais de um lugar. Você aprendeu que no Egito a unificação dos dois reinos deu-se para o melhor aproveitamento das águas do rio Nilo, exigindo a presença de pessoas encarregadas de administrar as atividades. Assim, a existência de um grupo de dirigentes com poder político para coordenar e disciplinar a vida social e agrícola de um lugar é denominada Estado. Então tá aqui, ó. O interesse maior de unificar esses dois reinos, né? O Baixo Egito e o Alto Egito. Utilizar da melhor forma possível, aproveitar da melhor forma possível as margens do rio Nilo e tudo aquilo que se podia plantar e colher ali daquele rio, né, nas margens do rio. Então, o que aconteceu? Um grupo de dirigentes passou a coordenar todo esse povo que morava nesse espaço, tá? E esse lugar, ó, para coordenar. E esse lugar é chamado de Estado. Vocês estão vendo aqui que na última linha está explicado aqui, ó. Entende-se por Estado, nesses primeiros tempos, a organização política e administrativa que controla uma determinada região. Então tá aqui, esses dirigentes começaram a comandar, a organizar tanto o povo, tantas atividades que eram desenvolvidas, tudo aquilo que se plantava e se colhia, como que aquilo era trocado, como aquilo era dividido, como aquilo era melhor explorado, tá? Então, olha, depois de tudo isso daqui, essa leitura que nós fizemos, algumas colocações que eu fiz para vocês, porque isso, na verdade, com exceção dos povos que nós vimos aqui um pouquinho, a maioria desse conteúdo nós já trabalhamos em sala de aula, tá? Então, é uma recordação, uma fixação, na verdade, tá? Vocês vão fazer para mim em casa, agora tudo em casa, né, pessoal? A página 33, que é esse questionário aqui, ó, diálogo com o texto. Ó, a questão 1 diz assim: cite e explique que descoberta foi decisiva para o surgimento das primeiras cidades. O que eles descobriram que fez com que eles se fixassem no lugar? Eles descobriram que as margens do rio eles poderiam fazer o quê para a sua sobrevivência? Pensem aí e releiam os trechos do texto. A questão 2. Quais fatores interferiram na escolha do local das primeiras cidades? Claro, eu precisava procurar um lugar que me proporcionasse o quê? Condições de sobrevivência, agricultura. Então tinha que ser um lugar que me proporcionasse o quê? Próximo do quê? Fácil, né, gente? E a questão 3. Essa daqui é a mais complicada, que é esse quadro. Eu vou dar um exemplo, mas vocês farão de vocês, tá? Ó, questão 3. Dos povos estudados até aqui, escolha 2 deles e compare-os apontando diferenças e semelhanças entre eles. É esse quadro aqui que eu tô falando pra vocês, ó, tá? Vocês vão fazer aqui. Vocês vão escrever o nome dos 2 povos que vocês vão escolher, aí a diferença entre eles e as semelhanças entre esses 2 povos que você escolheu, tá? Aqui na minha apostila, eles escolheram Mesopotâmia e Egito e escreveram diferenças e semelhanças entre esses 2 povos. Aí vocês vão reler e vocês vão completar aqui pra mim, tá? Ó, só vou mostrar de novo aqui, ó, direitinho. Aqui em cima ficou Mesopotâmia, aqui o Egito. As diferenças, vai colocar aqui alguma coisa aqui no Egito que era diferente aqui da Mesopotâmia, e aqui não precisa colocar.
e as semelhanças, o que havia aqui de igual, muito parecido nos dois. Ok, pessoal? Então essa é a nossa atividade de hoje de história e essa segunda aula então termina por aqui, tá bem? Beijo para vocês.